Hoje nós vamos falar sobre Ted Bundy, o perfil de um assassino carismático. Theodore Robert Bundy, mais conhecido como Ted Bundy, foi um dos mais infames e carismáticos serial killers da história dos Estados Unidos. Ele aterrorizou o país na década de 1970, sendo responsável pelo assassinato de dezenas de mulheres jovens, embora o número exato de suas vítimas seja desconhecido e possa ter chegado a 65, segundo algumas estimativas. Nascido em Burlington, Vermont, em 1946, o Ted Bundy parecia ser um jovem promissor. Era inteligente, estudou psicologia e direito, bonito, articulado e socialmente adaptado. Ele se envolveu em atividades políticas, trabalhou em centros de prevenção de crimes e até mesmo para um serviço de apoio a pessoas em crise. Sua aparência e comportamento normais e até encantadores eram a sua maior arma, permitindo-lhe ganhar a confiança de suas vítimas e enganar a própria namorada e amigos por anos. Sua beleza, eloquência e habilidade social era a sua maior arma, sem dúvida. Sem dúvida. O Ted Bundy, ele operava de diversas maneiras, mas frequentemente se aproximava de suas vítimas em locais públicos, como campos universitários, fingindo ser um homem ferido, necessitado de ajuda. Ele podia usar muletas, um braço engessado ou se apresentar como um policial disfarçado para atrair as mulheres para seu carro. Uma vez que as vítimas estavam isoladas, ele as sequestrava, estuprava e as matava. Seus crimes eram caracterizados por extrema brutalidade, incluindo espancamentos, estrangulamento e necrofilia. Ele também costumava retornar aos locais de desova dos corpos para cometer atos de necrofilia e, em alguns casos, decapitava as vítimas e guardava suas cabeças como troféus. Ele tinha um apetite insaciável por pornografia violenta, o que alimentava suas fantasias e ações. A série de crimes de Bundy se estendeu por vários estados, incluindo Washington, Oregon, Utah, Colorado e Flórida, entre os anos de 1974 e 1978. A primeira prisão foi em Utah, em 1975. Ted foi inicialmente preso por suspeita de roubo, mas logo foi conectado a um caso de tentativa de sequestro. As evidências contra ele começaram a se acumular e ele foi julgado e condenado pela tentativa de sequestro de Carol Darroch. Fugas cinematográficas era o seu principal métier. Durante seu período de detenção, o Bundy realizou 2 fugas espetaculares. A primeira foi em 1977, quando escapou de um tribunal em Aspen, Colorado, pulando de uma janela. Ele foi recapturado dias depois, e a segunda e mais famosa fuga ocorreu em dezembro de 77, quando ele conseguiu abrir um buraco no teto de sua cela e escapou novamente. Ora, após sua segunda fuga, o Bundy se mudou para a Flórida, onde cometeu alguns de seus crimes mais brutais e notórios. O ataque à Irmandade Chi Omega em Tallahassee, em janeiro de 78, resultou na morte de 2 estudantes, Margaret Bowman e Lisa Levy. E no ferimento grave de outras 2, a Kate Kleiner e a Karen Chandler. As marcas de mordida em uma das vítimas foram cruciais para sua condenação. Pouco depois, ele sequestrou e matou Kimberly Leach, de 12 anos. Bundy foi finalmente capturado em fevereiro de 78, na Flórida. Seu julgamento foi um espetáculo midiático e ele chocou a todos ao optar por se defender sozinho em parte do processo. Sua inteligência e manipulação se manifestaram no tribunal, mas as evidências forenses, incluindo as marcas de mordida e testemunhos, foram esmagadoras. Ele foi condenado à morte pelos assassinatos na Flórida. Após quase uma década de apelos e negação, Ted Bundy começou a confessar alguns de seus crimes pouco antes de sua execução. Ele forneceu detalhes perturbadores
sobre suas vítimas e métodos, o que ajudou a fechar alguns casos não resolvidos. Em 24 de janeiro de 1989, Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica na prisão estadual da Flórida. Multidões se reuniram do lado de fora da prisão para comemorar o fim de um dos capítulos mais sombrios da história criminal americana. Ted Bundy continuou a ser um objeto de fascínio e estudo para criminólogos, psicólogos e o público em geral. Sua história é um lembrete assustador de como o mal pode se esconder por trás de uma fachada de normalidade e carisma. Sua vida e crimes foram retratados em inúmeros livros, documentários e filmes, inclusive Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, escrito por Anne Hurley, que trabalhou com ele e não sabia de seus crimes, e Ted Bundy, A Irresistível Face do Mal, com Zac Efron no papel principal.